Bom, hoje, dia 18/4/2012, nós estamos aqui no Templo Sofiânico, gravando essa mensagem, e eu gostaria de tratar de um assunto muito importante. Esse é ano de eleição municipal. Todos nós vamos votar para escolher prefeitos e vereadores. E eu gostaria de tratar de um assunto que ninguém aborda da maneira devida. Há um tempo atrás, entre os evangélicos, havia um dito que era comum, ainda é comum em algumas denominações, de que a política era do diabo. Dessa forma, os evangélicos se punham do lado de fora da política. Hoje, essa expressão, como eu disse, ainda é comum em algumas denominações, que são minoria, tem sido posta de lado por uma atitude bem diversa, né? Radicalmente contrária, que é uma gana, uma luta, uma caçada por cargos públicos. Então você vai ver que vão saltar candidatos a vereador e a prefeito, e os políticos vão às igrejas e vão subir nos altares para dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, para angariar votos. E aí começa aquele processo que você que já foi evangélico sabe e conhece, e você que está me assistindo talvez vivencie isso a cada eleição, que é aquela pressão da igreja para que se vote nos candidatos escolhidos pela denominação. Por que isso acontece? Porque o candidato se aproxima da igreja, faz ofertas à igreja ou à denominação, ou de maneira um pouco mais ampla ao povo evangélico, e ninguém percebe o quanto isso é nocivo para a nação. Porque nenhum político deve ser eleito para cuidar de um nicho. Não disse lixo, hein? Disse nicho. De um grupo, de um gueto. Não interessa quanto seja. O político deveria ser eleito, em tese, a democracia em tese diz que o povo escolhe um representante. O representante é do povo. Não pode não querer dizer, mas isso é corrupção. Seu voto não pode ser manipulado, você não pode ser envolvido, induzido a votar em alguém, porque uma denominação, porque um clube vai ser favorecido por esse político. E essa conquista de votos, que é as portas fechadas, aí se criam razões teológicas, né? Aí quando o candidato não é cristão, não é crente, não é católico, aí vão lá pegar o rei Ciro para dizer que Ciro foi ungido por Jeová e ele não era do povo de Israel. Isso são manipulações. Qual é a postura dos neocristãos com relação a isso? Eu vou dizer a postura. Primeiro eu vou mostrar para você o que acontece com relação à política. Na Antiga Aliança está escrito em Provérbios capítulo 21, versículo 1. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Você vai ver que vão citar Romanos 13. Citam Romanos 13, por exemplo, para dizer que toda autoridade vem de Deus. Você já ouviu isso? Toda autoridade provém de Deus. E que você não deve se rebelar contra a autoridade, porque se rebelar contra a autoridade é se rebelar contra Deus. Essa é uma manipulação grosseira do texto. A intenção destas pessoas é colocar você bem cordeirinho e calado. Porque dessa forma você não protesta. Dessa forma você não exige. Dessa forma se usam os argumentos para dizer assim, olha, o cara é corrupto, ele está desviando dinheiro, mas quem vai tratar com ele é Deus. Aqui o texto de Provérbios capítulo 21, versículo 1, realmente diz que o coração do rei nas mãos do Senhor é como um ribeiro de água, e ele inclina para onde ele quer. Então você que está me assistindo agora, as decisões de Hugo Chávez, de Bush disse que invadiu o Iraque porque Deus mandou. Ele não está mentindo, não. O texto diz que é verdade. O Senhor inclina o coração dos governantes para onde Ele quer. E aí nós entramos na essência da mensagem de Paulo. Ele diz que as autoridades são ministros de Deus. De Deus, tá certo? Ministros do Pai.
Qual foi a postura de Jesus com relação à autoridade de Herodes? Olha, Herodes vem prendê-lo. Ele disse, dizer àquela raposa que eu ainda vou ficar aqui mais 3 dias. Qual foi a palavra de Jesus para Pilatos? Pilatos confirmou, realmente a política não é do diabo, a política é do Senhor. Mas nós não somos do Senhor. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós fomos comprados por Jesus Cristo. E nós é que seremos os reis e governantes da terra. Jesus disse a Pilatos, você não teria poder nenhum se do alto não tivesse sido dado. Aquele, não aqueles, ele não está falando dos sacerdotes, aquele que me entregou a ti tem maior pecado. O Senhor. O Senhor dos exércitos que entregou Jesus à morte tinha um pecado maior do que de Pilatos, porque Pilatos era um representante dele. Então a gente não deve votar? Então o que a gente deve fazer? Entender que a atitude de cada neocristão com relação a qualquer governo, de qualquer partido, é de contestação e de oposição. Cada um de vocês aqui tem que olhar para cada governo, de qualquer partido, não interessa o quanto você simpatize com ele, e entender que é você, e não ele, o sal da terra e a luz do mundo. Que os reis e governantes, príncipes e potestades, que foram destronados já, despojados já, serão substituídos pelo governo dos filhos de Deus, dos filhos do sol. O reino de Deus é o reino dele através dos seus filhos. Você tem que ouvir o que o povo tem a dizer, você não pode se calar. Você não pode dizer o Brasil é assim mesmo, as coisas são assim mesmo, a corrupção é isso mesmo. Fazer o quê? Nenhum desses candidatos é o candidato no qual eu queria votar. Eu não gosto de nenhum deles, eu não acredito em nenhum deles, mas eu tenho que votar, eu sou obrigado. Você tem que começar a pensar, você tem que começar a agir, você tem que tomar as atitudes conscientes de que você tem em si um poder que pode transformar o mundo. A atitude dos neocristãos, dos filhos do sol, com relação a qualquer governo e a qualquer regime, é de contestação, não é de rebelião, não é de terrorismo. Com as ferramentas da democracia que estão aí enferrujadas porque ninguém utiliza, que é o protesto, que é esse vídeo que eu estou gravando agora, que é você descobrir os seus direitos e aplicá-los, que é você lutarmos juntos para termos mais direitos, pela reforma política. É o povo que tem que pedir. Se o povo não pedir, não vai acontecer. Porque como está a política, como estão os poderes nesse país, sem reforma, sem que se repensem tantos e tantos assuntos, a corrupção continua, a criminalidade continua. Você sabe se você vive num país transparente. A Hillary Clinton não sabe, mas você sabe, eu sei. Você sabe se tem CPIs que estão sendo abafadas ou se não, imagina, no Brasil aqui o corrupto vai para a cadeia. Não tem mais, nem tem outro, está todo mundo com medo de corrupção. Você é filho do sol, você é a luz do mundo. Você é o guerreiro capaz de transformar este mundo. Porque quando um governante é eleito nessa estrutura, o coração dele passa a não pertencer a ele. Passa a pertencer ao Senhor. Mas você pode mudar, você pode transformar, você pode influenciar. Não estou nem dizendo que você vai ser eleito ou que você deve se candidatar, embora você possa. Numa democracia qualquer um pode. Você pode se candidatar, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que nós temos o poder de influenciar o coração e a mente desses homens, dessas pessoas, que nós de fato temos o poder de escolher e de mudar. A postura dos filhos do sol é juntar Romanos 13 com Efésios 6. Romanos 13 diz, toda autoridade ou toda potestade vem de Deus. E Efésios 6 diz, vestir a armadura de Deus e combatei os principados e potestades. Por trás dos governantes existem poderes angelicais que não querem perder o controle desse mundo, que não querem leis mais justas, que não querem a saúde pública corrigida, que não querem ruas seguras, que não querem boas escolas, que querem seus irmãos, seus filhos, meus filhos, seus filhos, ouvindo porcaria,
seduzidos pelo crime. Por trás desses governantes existem anjos, adversários espirituais, que não querem que a questão das drogas seja resolvida, que não querem que a corrupção que vai apodrecer em todas as estruturas do país seja vencida. Você tem que querer, porque você é um outro poder plantado aqui na terra por Jesus Cristo ressuscitado, nutrido pelo Espírito Santo, sabedoria de Deus, para transformar o mundo. Você vai voltar, está chegando aí, pense nisso, guarde essas palavras, você pode mudar. Abba, Pai.